My lords, the mightiest prophets of the Lord, please. Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Tenha certeza de que esta linha está bem clara para não cortar. É muito importante que esteja muito claro e bem registrado. Não aumente, não distorce o som. Tenha certeza de que está muito claro. Yes, please, my lords and my fathers, please. Então está correto agora? Deixe-me ouvir o It is now feedback very aqui. clear, please, my fathers. Very clear, please, my Agora lords. está muito claro. Okay, I can see it's very clear here today. Now, blessed people, Agora, povo the Lord abençoado, Almighty o has Senhor spoken with me Todo-Poderoso this past night, falou actually. comigo nesta noite passada, nesta noite particular na qual estamos. A hora agora é 1h36 da manhã, no horário da África Oriental. Talking Wednesday, E nós estamos falando de quarta-feira, 2 de abril 2025. do ano de So the Lord 2025. Almighty has spoken with me, Então, o blessed Senhor people, Todo-Poderoso falou comigo, povo abençoado, neste dia. right E now, hoje, the time, agora mesmo, the o time horário, is a hora é, 4:37. Let me check this. Surely, Deixe-me it's checar. another time zone. It is 4:37. é It is 4h37, 4:37 é 4h37 da manhã, African time, no horário da África Oriental, 4:37 a.m. East African time. 4h37 da manhã, no horário da África Oriental, quarta-feira, 2 de abril do ano de And I'm coming to you 2025. with this very, very important E eu estou conversation. vindo até vocês com esta conversa muito importante que o Senhor teve comigo. Eu estava simplesmente sentado na cadeira fazendo um estudo bíblico sobre o mistério. Eu estava estudando sobre o mistério. Como é possível que no Antigo Testamento eles não sabiam como que o Messias viria? Eles não viram que quando ele vem, haveria um espaço de tempo, haveria o espaço que ele chama a respeito da era vindoura. Ele fala desta era presente, então a era vindoura. E eles achavam que o Senhor iria estabelecer o reino imediatamente, assim que ele chegasse. Mas quando você estuda a Escritura, Isaías 9, do 6 a 7, ele diz, ele virá ao trono de Davi e vai estabelecer o reino. Então ele diz que ele virá como rei militar para destruir os opressores, aqueles que queriam colonizá-los, o Império Romano que os dominava e governava sobre eles. Ele viria, a rocha vai vir, destruir a estátua e então formar o reino eterno que não será deixado a ninguém. Então, nesse esforço de fazer isso, somente para ficar chocado que havia um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, você não podia pegar isso, de que o Messias viria. Então, haveria uma era vindoura, significando haveria um espaço de tempo para levantar a igreja gentílica. Então, eu estava lá no gazebo, eu adormeci, e foi isso que o Senhor falou quando eu adormeci. Eu vejo 2 aviões. Eu vejo 2 aviões. Não é um, mas 2. E isso é algo que acontece à noite. E estes 2 aviões, eles literalmente estão cuspindo fogo, espalhando fogo no ar. E eles estão devastando um país. Novamente, eu vejo 2 aviões durante a noite. Então, o fogo que eles gospem, que eles lançam é vermelho. E vem de um particular lugar do avião e espalha em diferentes direções. Então, um único avião pode lançar muitos alvos ao mesmo tempo, muitos mísseis. Então, nós sabemos muito bem, povo abençoado,
de que desde o dia 27 de setembro de 2000, quando o Senhor, 2005, quando o Senhor falou comigo de Beja, Tanzânia, e Ele me mostrou a guerra nuclear do Irã. 2005, setembro, Tanzânia. Depois disso, eu vim até Gusii Stadium. Então, eu fiz uma reunião no estádio de Gusii, lá em Tanzânia, também perto da fronteira com Zâmbia, Beja, Tanzânia. 2005, setembro. Quando o Senhor me mostra a guerra nuclear do Irã pela primeira vez, e Ele me mostra que 2 mísseis serão lançados. E estes mísseis, eles têm uma cauda como cobre. E esta cauda tem como que uma hélice que gira. Então esta cauda ou é cobre ou é bronze, mas são especificamente 2 mísseis. E quando eles são lançados, estes mísseis, esta hélice na cauda, eles giram em sentido anti-horário. Estes mísseis, quando eles são lançados, eles giram, essa hélice gira em sentido anti-horário, e eles atingem uma usina nuclear no pé da montanha, de uma usina nuclear, no pé de uma montanha no Irã. Esta estação nuclear chama-se Natanz, esta usina nuclear. E eu dei esta profecia vez após vez através de muitas nações. E eu disse que esta profecia, então, quando o Senhor traz essa profecia da guerra nuclear do Irã, é de tal forma que esta profecia vai ter um impacto muito significativo para a vinda do Messias. Nós não sabemos se acontece antes do arrebatamento da igreja ou depois, mas quando acontecer será muito significativo. Novamente, deixe-me passar através disso novamente. Povo abençoado, o tempo, a hora agora é 4h44 da manhã, no horário da África Oriental. E hoje é quarta-feira, 2 de abril do ano de 2025. Tenham certeza que se há distorção, me desconecte e eu volto. É muito importante que isso seja registrado muito bem e documentado, gravado. Quantas vezes quanto for possível. Se a internet ficar instável, me desconecte e eu volto. Mas é importante que isso fique documentado. Novamente eu disse, o Senhor hoje teve uma conversa importantíssima comigo, significativa, a respeito do que está para sobrevir à Terra. É urgente, é algo muito, muito crítico está vindo para sobrevir à Terra. Que a igreja, toda a paisagem vai mudar totalmente. A paisagem bíblica, espiritual e política vai mudar tudo. E eu disse, de Tanzânia, Beja, Tanzânia, o ano de 2005, setembro, quando o Senhor falou comigo a respeito da guerra nuclear do Irã. E eu disse, naquela tremenda conversa por Jeová Deus, esta profecia é muito importante para a linha do tempo profético de Deus. E naquele tempo, ele me mostrou que 2 mísseis serão lançados que vão atingir uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto, e desde então eu localizei que seria a estação nuclear de Natanz, no Irã. Eu dei esta profecia em toda a terra. Eu disse que há uma grande guerra vindo no Irã, onde a usina nuclear do Irã será explodida, será detonada, será explodida. E o fogo que sai de lá nunca jamais foi visto desde
que a Terra foi criada. O enorme fogo que se espalha do leste ao oeste e vai acima até chegar no céu. E dentro do fogo há pequenas chamas, pequenas chamas. É por isso que eu sabia que aquilo era material nuclear que havia explodido. É como se uma bomba nuclear havia explodido. Mas são 2 mísseis particulares que serão usados. A cauda é como cobre. E eles têm uma hélice na cauda que gira em sentido anti-horário quando eles são lançados e eles explodem. A usina nuclear do Irã, no deserto, no pé de uma montanha. E esta usina nuclear, eu localizei que é Natan, a usina nuclear de Natan. Agora, recentemente, por volta de uma semana atrás, o Senhor Todo-Poderoso veio e falou comigo a respeito desta guerra novamente, como que o Irã estava planejando que eles teriam um míssil, e quando os aviões de guerra dos Estados Unidos e quando os aviões dos portas da Marinha Americana saírem, eles vão lançar como que 5 aviões ao mesmo tempo. Então, eles lançam 1 e 5. Eles estavam discutindo isso. Eu ouvi eles discutindo isso. Então, nos últimos dias, eu tenho estado me preparando para encontrar líderes dos Estados Unidos e compartilhar isto. Mas hoje, o Senhor, nesta noite em particular, quarta-feira, 2 de abril, 2025, novamente, eu desci e naquela sala de reuniões as pessoas estavam reunidas e eu estava lendo com eles, para eles a Bíblia. Eu tentei falar, eu disse, é bom quando eu saio assim, nós compartilhamos a palavra. E eu estava falando sobre o mistério. Por que é? Como é? Que depois que você buscar e procurar em todo o Testamento, você pode ver que o Messias estava vindo, mas você não via como e quando ele viria. Então nós estávamos lidando com o mistério. E eu lidei de como que ele viria, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, e outras escrituras. Então o trono de Davi, Daniel 2, ele está vindo para fazer uma batalha. Ele viria como uma rocha que vai demolir a estátua para estabelecer o reino. E neste tempo eles estavam debaixo da opressão do reino romano, do Império Romano. Então, de tal forma que quando ele veio para a cruz, eles achavam que ele viria para estabelecer o reino. É por isso que em Atos capítulo 1, se você ler os versículos 6 ou 7, ele diz, Senhor, neste tempo que o Senhor ressuscitou, é agora que o Senhor vai estabelecer o reino de Israel, restaurá-lo. Eles pensavam isso, porque eles buscaram nas escrituras e procuraram. E eles não acharam nenhum lugar onde estava escrito que haveria um espaço de tempo, de que o Messias viria, então apontaria agora para a era vindoura. Eles achavam que ele estabeleceria um reino físico, que ele veria com seus olhos e destruiria o inimigo que estava oprimindo eles. Então, no livro de Romanos 16, 25, Mateus 13, 12, 23, ele fala do mistério. Então eu adormeci. Eu falei a respeito do mistério que admitiu a igreja gentílica e eu disse, este mistério está prestes a chegar ao fim. E então eu adormeci. E o Senhor me mostrou à noite 2 aviões, eles são 2. E eles lançam, literalmente, há fogo que sai deles, são mísseis, é um fogo muito rápido, como spray, como uma ducha. Parece que eles têm mísseis
um sistema de mísseis dentro daquele avião que pode atingir vários alvos ao mesmo tempo, com um único lançamento. E são 2 aviões. Então, eles literalmente lançam fogo no Irã, como se fosse um chuveiro, naquela usina nuclear. Esta guerra está próxima agora. Esta guerra está muito próxima agora. Muito próxima. A guerra nuclear do Irã está muito próxima agora. Agora mesmo, muito próxima. A profecia que eu tenho dado desde 2005, você pode imaginar quão importante ela é? Eu dei a profecia da guerra da guerra da Ucrânia e aconteceu. A guerra de Gaza aconteceu. A guerra de Sudão e aconteceu. Mas esta guerra em particular vai ser uma mudança total no jogo. Hoje o Senhor me mostrou os aviões de combate, aqueles que são os bombardeiros, B-2 bombardeiros. Eles são os bombardeiros stealth, que quando você checa as notícias, você vê que os Estados Unidos já trouxe 3 deles para a ilha no Oceano Índico, onde os Estados Unidos têm suas bases, de onde eles lançam os bombardeiros nucleares. Os Estados Unidos, eles mantêm uma base militar na ilha Diego Garcia, que é no Oceano Índico. Se você checar nos noticiários, você vai descobrir que essa guerra está próxima. O que o Senhor me mostrou agora está próximo. Porque eles também trouxeram aqueles... Eles trouxeram 10 aviões de combate que já estão lá. E já tem um navio que já está lá. E há outros que está prestes a chegar. Então, esses são porta-aviões nucleares. Então, a guerra nuclear do Irã está prestes a acontecer. E esta é a razão. Quando as eleições dos Estados Unidos aconteceram, eu especificamente decretei que Donald Trump deveria vencer as eleições. Eu estava em contato com eles e disse para eles que eu decretei que ele iria vencer. Esta guerra, a guerra nuclear do Irã está prestes a acontecer. Isto é muito, muito sério agora. Eles já trouxeram seus bombardeiros e estes bombardeiros já estão dentro das vizinhanças do palco de guerra, do local da guerra. Agora mesmo, na ilha de Diego Garcia, os Estados Unidos trouxeram os seus armamentos e são bombas nucleares. E somente essas bombas que eles trouxeram têm a capacidade, somente os 3 que já aterrissaram lá, eu já posso ver a estrutura deles. Eles têm a capacidade de detonar as cidades subterrâneas de mísseis que o Irã tem e a usina nuclear subterrânea que o Irã tem, que está, você não vê na superfície, está no pé de uma montanha. Somente com essas bombas, eles chamam de bombas costeiras, eles podem passar sem ser detectados por nenhum radar. Somente eles têm estes específicos mísseis que podem atingir qualquer usina, mesmo que seja debaixo de uma montanha subterrâneo. Então, isto é sério. Muito sério agora. A guerra nuclear do Irã está prestes a acontecer. Nesta noite, o Senhor me mostrou os aviões de combate e a guerra rompendo. Vai romper durante a noite. Porque eu vi os mísseis, estava escuro, e os mísseis estavam chovendo mísseis. Vermelhos. Eles eram fogo vermelho para dentro da usina nuclear do Irã. E eles atingiram mais de uma usina. Parece que aqueles aviões têm a capacidade de atingir vários
alvos que com um alvo eles podem lançar muitos mísseis para um único alvo. Mas quando aquilo acontecer, isso vai sacudir a Terra. A quantidade de material nuclear que vai explodir daquelas usinas nucleares, até mesmo os bunkers secretos, agora eles são mais inteligentes. Isto é sério. Os iranianos estão brincando. Eles estavam dizendo que eles poderiam atacar e abater os aviões antes dele vir, que um míssil poderia atingir 5 aviões. Eles estavam falando sobre isso. E eu estava no processo de ir até os membros dos Estados Unidos e falar com eles. Muito sério. Extremamente sério. A guerra nuclear do Irã está prestes a romper. Os Estados Unidos até mesmo mudou o seu armamento, o seu arsenal para mais perto. Mas nesta noite, o Senhor me mostrou como aquela guerra vai romper. Isto significa que está prestes a acontecer. O Messias está vindo. Que todos se preparem, recebam Jesus e sejam santos. O tempo acabou. Obrigado, Toda Rabá, Boker Tov, Baruch Hashem Adonai.